Olá, pessoal! Estamos de volta e vamos falar agora sobre comprimento de arco. Então, a ideia aqui é a gente medir o tamanho da curva que representa o gráfico de uma função. Então, aqui tem um exemplo de uma curva, né? Suponha que a gente pegue um barbante e consiga colocar aqui sobre essa curva e depois a gente possa medir o tamanho desse barbante. Então, se a gente fizer isso, a gente tem a medida aí do comprimento de arco dessa curva. É basicamente isso, é a medida da curva mesmo, se você pudesse esticar ela, tá? Então, a gente vai tentar encontrar uma técnica para medir o comprimento de gráfico de uma curva, comprimento de arco de uma curva que seja gráfico de função, tá? Bom, se a curva for um polígono, é fácil a gente resolver o problema, porque para você saber o comprimento de arco de um polígono, basta você saber o comprimento das arestas e somar o comprimento das arestas, tá? E o que vai ser a ideia aqui? A ideia vai ser pegar uma curva qualquer e aproximar ela por polígonos, tá? E a gente é capaz, então, de calcular o segmento de cada um dos polígonos ali, né? E somar o tamanho de cada um desses segmentos e a gente tem uma aproximação aí para o comprimento de uma curva geral. Por exemplo, aqui no círculo, a gente sabe medir o comprimento de uma circunferência, a gente sabe que é 2πr, né? Mas um jeito aí de aproximar o comprimento da circunferência é usando polígonos. Aqui seria usando quadrado, uma aproximação bem grosseira, né? Já usando um hexágono inscrito na circunferência, a gente tem uma aproximação melhor que um octógono. E à medida que o número de lados do polígono aumenta, essa aproximação vai se refinando, vai se tornando cada vez melhor. Então, a gente vai pegar uma ideia parecida com isso e aplicar para o caso de curvas gerais. Então, suponha que a gente tem uma curva C definida aí pela equação y igual a f de x, ou seja, C é o gráfico da função f de x, que é uma função contínua para x entre a e b. Então, a gente tem aqui em azul o gráfico da f, e a ideia é a gente deduzir uma integral para poder calcular o comprimento de arco. Toda vez que a gente vai tentar definir aí, tentar deduzir uma fórmula de integral, a gente começa com o mesmo procedimento. A gente começa dividindo aí o intervalo AB em n subintervalos de mesma espessura ΔX. Toda vez que eu vou deduzir integral, vocês vão observar que eu vou falar algo assim. Eu acabei de falar lá para a área entre curvas e vou falar aqui de novo para comprimento de arco. Então, você divide o seu intervalo AB em n subintervalos. E cada um desses extremos desse intervalo, então esse que seria o x0, que é o A, o x1, o x2, você vai olhar para a imagem deles, né? E vai chamar aqui a imagem do A de P0, a imagem do x1 de P1, a imagem do x2 de P2 e assim por diante, tá? E ao ligar os pontos P0, P1, P1, P2 e assim por diante, você vai ter aí segmentos, né? E a soma do comprimento desses segmentos vai ser uma aproximação para o comprimento de arco que eu estou querendo, tá? A ideia é o quê? Se eu for pegando mais, né, se eu for subdividindo aqui em mais intervalos, eu vou ter um número maior de segmentos e eu vou ter uma aproximação melhor, assim como foi no caso da circunferência. Então, quanto mais segmentos eu tenho, melhor é a minha aproximação. E a fórmula deixa de ser aproximação quando o número de segmentos tende a infinito. Então, a gente vai ter a medida do comprimento exato, né, o comprimento de arco, quando eu pego o número de polígonos e tendo a infinito. Então, vai ser o comprimento de arco da curva, vai ser esse limite quando o n tende a infinito, da soma de 1 a n. Isso aqui, pessoal, pi menos 1 pi, isso aqui é o comprimento, tá? De cada segmento, pi menos 1 pi. Então, aqui,
módulo de P1 menos P0 é o comprimento desse segmento e assim por diante, tá? Aqui eu tenho uma fórmula semelhante à fórmula de um integral, mas ainda não está na fórmula exata de integral, porque aqui eu não estou vendo aparecer a função f de x. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir isso daqui, vou fazer umas contas, de forma a aparecer aqui dentro dessa soma algo que envolva a minha função f de x para eu conseguir integrar, tá? Então, vamos ver a fórmula aqui, olha. O tamanho do segmento PI menos 1, a gente pode usar a fórmula de distância entre dois pontos. Então, você vai fazer a distância entre esse ponto PI até o ponto PI menos 1. Lembra que vai ser o xi menos 1 ao quadrado mais yi menos 1 ao quadrado. Ou seja, vai ser o ΔX ao quadrado mais o ΔYi ao quadrado. Tá? Dentro da raiz. Fórmula de distância entre dois pontos, tá bom, pessoal? Agora, vamos tentar melhorar um pouco mais isso daqui. Para isso, eu vou aplicar o teorema do valor médio. O teorema do valor médio foi visto lá em cálculo 1, e ele afirma que existe um xi estrela dentro desse intervalo, xi menos 1, xi, tal que o f de xi menos f de xi menos 1 é a derivada da função nesse ponto x estrela vezes xi menos 1. Eu convido vocês a dar um pause aqui no vídeo e voltar lá no teorema do valor médio, está lá no livro de vocês de cálculo 1, e dar uma relembrada e verificar que isso daqui de fato é verdade, tá? Esse tamanho aqui é o que a gente chamou de ΔYi. Então, isso aqui é o ΔYi. Aqui eu copiei, derivada da função em x estrela. E isso daqui é o que eu chamo de ΔX. Tá? Então, eu vou aplicar esse ΔYi lá na fórmula do slide anterior. Tá? Voltei aqui, olha, na fórmula que estava lá. Aqui eu copio e o ΔYi eu vou substituir aqui pelo valor que eu achei. Tá? Aqui eu posso colocar o ΔX ao quadrado em evidência e tirar ele da raiz. Então, eu posso fazer isso. E a raiz de ΔX ao quadrado é o módulo de ΔX, que é o próprio ΔX, porque o ΔX é um número positivo. Então, isso daqui pode ser escrito como a raiz de 1 mais a derivada da função em x estrela ao quadrado, ΔX. Eu vou substituir, então, lá naquela soma infinita, no lugar disso, essa expressão, porque aparece aí alguma coisa envolvendo a função, tá? Então, o meu comprimento de arco vai ser o limite, quando o n tende a infinito, dessa soma. Mas isso daqui é exatamente um integral, né? Isso daqui vai ser a função do integrando. Então, a fórmula do comprimento de arco, agora usando integral, vai ser essa. O comprimento de arco é a integral de A até B da raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Tá? A gente deduziu, então, a fórmula do comprimento de arco. Então, vamos fazer alguns exemplos, a gente vai simplesmente aplicar essa fórmula. Tá? Primeiro exemplo, pede para calcular o comprimento de arco da parábola semicúbica, que é essa curva aqui, tá? Entre os pontos 1, 1 e 4, 8. Então, tem a figura aí para auxiliar, a gente não saberia de cabeça que curva é essa, mas nem precisa, tá? De você ver a interpretação geométrica, basta você aplicar a fórmula que você consegue. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar aqui é escrever o y como função de x. Vamos fazer esse exemplo. Então, exemplo 1. A primeira coisa, eu vou escrever o y como uma função de x. Basta você tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Que é a mesma coisa de fazer isso daqui, ó. X elevado a 3 meios, tá? Então, essa daqui é a minha função f de x. Observem que na fórmula do comprimento de arco eu preciso da derivada, então eu já vou calcular a derivada aqui da função. Uma derivada da função vai ser 3 meios de x elevado a 3 meios menos 1. Então, ao subtrair 1 aí, vai ficar meio, né?
Tá. Então, ó, a fórmula do meu comprimento de arco vai ser a integral. Observem que o x varia de 1 a 4 da raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. A f' de x ao quadrado vai ficar 9/4, x a meio ao quadrado é x, né? Dx. Então, a gente tem que resolver essa integral. Para resolver isso, você pode aplicar a regra da substituição, chama isso aqui de u, né? Então, o u é 1 mais 9/4 de x. O du, então, vai ser 9/4 de dx. Então, substitui o dx aí, vai dar 4/9 da integral da raiz de u, du. A gente já pode mudar aqui os limites de integração. Então, observem que quando x é 1, substitui x igual a 1 aqui, ó. Vai ficar 1 mais 9/4. Observe que eu estou pegando essa fórmula aqui e vou aplicar os limites de integração nela, tá? Então, jogando 1 aqui, u vai dar o quê? 13/4. Então, no lugar de 1, x igual a 1, o u vale 13/4. E da mesma forma, você aplica o 4 aqui. Então, quando x é 4, aqui você vai cortar, né? O u vale 10. Então, a gente tem que resolver essa integral aí em u, e a gente já pode resolver ela direto. Então, meu L vai ser 4/9. A integral de u a meio, né? Vamos fazer direto, pode ser? U a meio vai dar u elevado a 3/2 sobre 3/2, que é a mesma coisa de multiplicar 2/3, não é isso? E você já vai avaliar de 13/4 até 10. Então, aqui você vai fazer a conta, vai dar, vamos fazer aqui embaixo, 8 sobre 27 vezes 10 elevado a 3/2 menos 13/4 elevado a 3/2, tá? Então, essa é a resposta do comprimento de arco. É claro que a gente poderia ir mais além aqui, mas até aqui tá legal, tá bom? Vou passar para o próximo aí. Dá uma conferida, está certo? Certinho. Como na aula anterior, eu posso considerar que o x é uma função de y. Então, quando eu tenho o x uma função de y, a fórmula vai ser a mesma, tá? Então, o meu comprimento de arco, aí eu estou supondo o y variando de CAD, vai ser a integral de CAD da raiz de 1 mais g' de y ao quadrado dy. Então, vamos fazer o exemplo 2, que trata um caso aqui desse tipo, e pede para calcular o integral, o comprimento de arco da parábola, y ao quadrado igual a x, do ponto 0, 0 até o ponto 1, 1. Não precisa nem fazer o gráfico se vocês não quiserem, viu, gente? A gente pode fazer direto a conta. Então, exemplo 2. Eu já vou observar de cara aqui que a y não é função de x, e sim a x é função de y, tá? Então, você pode escrever assim, a x é uma função de y. Qual função de y? A y ao quadrado. Então, a g' de y vai dar 2y. E o meu comprimento de arco, observe que eu vou pegar a variação de y, então vai dar igual aqui, né? O y varia de 0 a 1, integral de 1 mais a derivada ao quadrado dy. Então, 1 mais 4y ao quadrado dy. A gente tem que resolver essa integral. É uma integral que você vai ter que fazer uma substituição trigonométrica. Vou continuar o exemplo aqui para vocês, tá? Então, você vai chamar
o y de tangente, não é isso? Tangente de θ. No caso aqui, para dar certinho, vai ter que ser meio da tangente. Aí vai dar certinho. Então, meu dy vai ser meio derivada da tangente, secante ao quadrado. Então, ó, aqui, perdão, vou separar aqui a raiz primeiro, fica mais fácil. Então, vamos ver quanto que dá essa raiz, 1 mais 4y ao quadrado, 1 mais 4 vezes. O y ao quadrado vai dar 1/4 de tangente ao quadrado. Então, essa aqui é a raiz de 1 mais tangente ao quadrado. E 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. E a raiz da secante ao quadrado é a própria secante de θ, ok? Então, toda essa raiz vai ser substituída por secante de θ. E o meu L, então, vai dar secante de θ vezes o dy é meio, por meio que fora de uma vez, secante ao quadrado de θ dθ. Temos que mudar também os limites de integração. Para isso, a gente vai usar a nossa fórmula, né? A nossa mudança de variável. Então, quando o y for zero, quem vai ser o θ? Então, quando o y for zero, quem vai ser o θ? Então, θ é aquele cuja tangente dele vale zero, né? Que aqui a gente pode falar assim, a tangente de θ é zero, o arco tangente zero é zero. Quem que é o θ cuja tangente dele é zero, é o zero, tá? E também agora, quando o y for 1, quanto vale o θ? Vamos usar aqui de novo a nossa mudança de variável, tá? Um pouquinho no cantinho. Então, quando o y for 1, quem é θ? Então, o meu θ, tangente dele tem que valer 2. Então, θ é o arco tangente de 2. Como isso não é um número tabelado, pode deixar assim, não tem problema. Então, arco tangente de 2. Vai dar meio dessa integral. Integral da secante ao cubo de θ. Essa integral já foi calculada com vocês numa videoaula. Ela dá um pouquinho de trabalho, então por questão de tempo eu vou pegar o resultado. Vocês podem olhar lá atrás que já foi feito, tá bom? Então, isso daqui vai dar integral. Deixa eu lembrar aqui quanto que dá. Secante vezes tangente. Mais a ln de secante mais tangente. Gente, eu tô olhando aqui, mas não é uma prova, você deveria fazer. Só para não estender muito na videoaula, tá? Você vai avaliar de 0 até esse ângulo, que é o arco tangente 2. Olha, observe que eu vou precisar. A tangente da arco tangente 2 é 2, tá? Mas eu vou precisar da secante desse ângulo também. Então, para isso, eu vou precisar deduzir aqui a secante, mas não vai dar trabalho, porque eu sei que a secante ao quadrado de θ é 1 mais a tangente ao quadrado de θ, tá? O meu θ, ele é arco tangente de 2. Ou seja, a tangente de θ vale 2. Falar isso aqui é a mesma coisa que falar isso. Então, substituindo aqui no lugar de tangente de θ 2, vai ficar 2 ao quadrado, né? Ou seja, vai dar 5. Portanto, a secante de θ vale raiz de 5. Então, eu sei que a tangente de θ vale 2 e que a secante vale raiz de 5, tá? Θ é esse ângulo aqui, viu? Então, vamos ver quanto que dá o comprimento de arco. Meio de... Então, vai dar raiz de 5 vezes 2, mais ln de raiz de 5 mais 2. Menos. Substitui agora o zero. A secante de 0 é 1.
Tangente de 0 é 0. Aqui vai dar ln de 1 mais 0, que é 0, né? Então, deu 0 isso aqui. Então, é isso, né? A resposta é essa daí. Vai dar, que eu já vou poder cortar, raiz de 5 mais meio, ln de raiz de 5 mais 2. Esse é o comprimento de arco da nossa parábola. Beleza? Beleza. Conferir a resposta do certinho. A função comprimento de arco, a gente vai definir ela agora. Então, eu vou pensar agora não mais no comprimento de arco da curva, no valor do comprimento como um número. Vou tentar definir uma função comprimento de arco, que seria o quê? O comprimento do gráfico de uma função de x a partir de um ponto até um x dado. Então, à medida que esse x varia, o comprimento vai variando. Então, eu quero deixar a função comprimento de arco dependendo do x. E a ideia é essa mesmo, você considera um ponto inicial, um ponto em cima da curva, e a gente quer a distância desse ponto inicial até um ponto qualquer que seja da forma x f de x. Então, aplicando direto a fórmula, vai ser a integral de a até x da raiz de 1 mais f' de t ao quadrado dt. Aqui eu não usei x porque já tem x aqui como variável, daria um conflito aí nos nomes, né? Seria o mesmo nome. Então, a gente muda a função, o nome da variável do integrando para t, porque na hora que você for avaliar, a função acaba sendo uma função de x, e essa s de x é a função comprimento de arco, tá? Aqui só uma curiosidade, se a gente define que o comprimento de arco dessa forma, pelo teorema fundamental do cálculo, a parte 1 do teorema fundamental do cálculo, a derivada da s de x vai dar a própria função do integrando em x. Ou seja, ds dx vai dar, aqui teria que pôr x, tá? Ficou errado aqui. Então, é raiz de 1 mais f' de x ao quadrado. E aqui usando também a anotação, né? No lugar da derivada, aqui usa a anotação de Leibniz. Tá? Isso aqui é uma curiosidade que vai ser muito útil para vocês em cálculo 3. Vocês vão usar muito essas coisas, vocês vão rever comprimento de arco lá para funções um pouco mais gerais, tá? Então, no exemplo 3, pede para achar a função comprimento de arco dessa curva, tomando o ponto inicial, sendo P0 igual a 1, 1. Vamos fazer esse exemplo. Então, exemplo 3. A minha função. Aqui, na verdade, vou chamar já de f de t, que é assim que eu vou colocar lá, né? Então, a f de t vai ser t ao quadrado menos 1 oitavo, 1 oitavo da ln de t. A derivada vai ser 2t menos 1 sobre 8t. Vamos fazer aqui primeiro essa raiz. 1 mais f' de t ao quadrado vai ser 1 mais. Então, essa função aqui ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E tudo isso dentro da raiz, né? Aqui, olha, 4, vou cancelar aqui, ainda vai sobrar um 2, não é isso? E o t aqui eu corto, então esse número aqui deu menos meio. 1 menos meio dá meio. Mais 4t ao quadrado, mais 1 sobre 64t ao quadrado.
Isso daí vocês podem fazer a conta. Vai dar 2t mais 1 sobre 8t ao quadrado. Tá? Basta aí você fazer aquele processo de completar quadrado, que você consegue sair daqui e chegar aqui. Então, faz aí, completar o quadrado, começa aqui, esse é o primeiro termo. O segundo termo vai ter algo envolvendo com isso daqui, e você deduz o terceiro termo, tá? Então, a raiz dessa coisa ao quadrado vai dar a própria função. Tá? Aqui a gente tem que pensar, mas a função é sempre positiva, daria um módulo, mas essa função aqui vai ser positiva, aí você tá, né, tá integrando de 1 para frente, então é permitido eu fazer isso. Então, o comprimento de arco vai ser integral de 0 a x dessa função, né? Então, essa é a função comprimento de arco. Essa raiz toda deu isso daqui. Então, agora ficou fácil, basta eu resolver essa integral e avaliá-la de 0 a x. Ô, pessoal, não é 1, não é 0, não é 1. Aqui é 1, tá? Perdão. Olhei aqui agora, ó, é de 1 a x. Então, e esse L aqui também é L, é a função comprimento de arco, ela é S de x, né? Então, vamos integrar aqui, vai dar 2 vezes t ao quadrado sobre 2, menos 1 sobre 8, ln de t. Você vai poder cortar, e você vai variar o t de 1 a x. Então, vai ficar x ao quadrado menos 1/8 do ln de x. Agora, varia o 1 menos 1 menos o ln de 1 é 0. Portanto, a função comprimento de arco é x ao quadrado menos ln de x sobre 8 menos 1. Ok? Aqui, como curiosidade só, tá o gráfico aí da função, né? No caso, é essa função aqui, ó, t ao quadrado menos 1/8 ln de t, e ele pede para calcular o comprimento de arco de 1 até um ponto x qualquer. Então, à medida que esse x vai evoluindo aqui, vai aumentando, o comprimento de arco vai alterando, e a gente vai ter aí a função comprimento de arco, que é essa função aqui, né, que a gente achou aqui agora, a gente acabou de achar, e o gráfico da função comprimento de arco é esse daqui. Aqui eu gostaria que vocês estudassem, observassem aqui esses gráficos e tentar entender o comportamento dele. Uma pergunta aí que vocês podem se fazer é por que o S de x é negativo quando x é menor do que 1? Por que existe esse comportamento aqui? Tá? Então, eu quero que vocês analisem aí e tentem responder esse tipo de pergunta. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.